Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na Igreja Batista Missionária do Brasil, juntamente com alguns irmãos da nossa liderança, em um propósito de oração, o qual Deus colocou no nosso coração, de estarmos intercedendo pelos demais irmãos, pela Igreja do Senhor, pela nossa nação, e também com esse propósito de estarmos compartilhando a palavra do Senhor através dessas gravações. Então eu creio que Deus ele tem uma palavra para falar ao teu coração nessa noite. Livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 11, o versículo de número 28 a seguir. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 11, o versículo de número 28 a seguir. Está escrito assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu Filho amado, Senhor, mais uma vez eu quero te render graças, Pai, eu quero te agradecer. Ó Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio, essa honra que o Senhor nos concede, de estarmos aqui podendo compartilhar, Senhor, a Tua palavra. Espírito Santo, mais uma vez eu preciso do Senhor, me ajuda, toma a direção dessa palavra, usa os meus lábios, alcança vidas por intermédio dessa palavra, restaura, liberta, transforma, cura, Senhor, salva, assume o teu lugar, Espírito Santo, me coloca no meu lugar, que o teu nome seja glorificado, Senhor, e que a tua igreja, que o teu povo, que cada uma dessas vidas que estão nos ouvindo ou que irão nos ouvir, sejam tocadas pelas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Toda honra, toda glória é para o nosso Deus. O texto que lemos nessa noite nos apresenta aquilo que entendemos como o convite da graça, onde o próprio Jesus propõe a todos quantos se encontravam necessitados alívio e descanso. No contexto o qual ele fez esse convite, certamente ele identificou pessoas aflitas, necessitadas, carentes da ajuda, do socorro e da intervenção divina nas suas vidas. Certamente nesse contexto o Senhor observou, o Senhor identificou famílias
lares necessitados da sua intervenção, do seu auxílio, desse alívio que ele apresenta no texto qual nós acabamos de ler, desse descanso qual ele propõe através desse convite. Quando olhamos ao nosso redor, nos dias atuais, não será difícil também nós identificarmos pessoas, famílias, lares necessitados, carentes desse socorro do Senhor, dessa ajuda do Senhor, desse auxílio do Senhor, principalmente nesses dias os quais nós estamos vivendo, onde certamente tem muita gente aflita, muita gente perturbada com as notícias que têm aparecido, mas ainda nesses dias, esse convite se encontra à disposição de todos. Assim como naqueles dias muitos puderam desfrutar do socorro de Deus, da ajuda de Deus, do auxílio de Deus, nesses dias também, certamente, esse convite ainda se encontra à disposição. Deus ainda deseja socorrer os necessitados, deseja amparar os aflitos. O Senhor ainda, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, deseja salvar os perdidos, proporcionar conforto, consolo aos corações aflitos. Esse convite ainda continua à disposição de todos. E talvez você se encontra nessa condição, talvez você se encontra aflito, talvez você se encontra necessitado, talvez você se encontra precisando do amparo, da ajuda de Deus. É muito importante nós entendermos o que propõe esse convite. Qual é a proposta de Jesus à humanidade, ao ser humano, através desse convite? O versículo de número 28 nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. A proposta de Jesus, nesse primeiro versículo, ou a sua primeira proposta, através desse convite, é proporcionar alívio àqueles que se encontram cansados, àqueles que se encontram oprimidos, àqueles que se encontram sobrecarregados. A palavra alívio significa diminuição de peso ou de carga, remoção do sofrimento. Imagine alguém carregando um peso muito acima das suas forças, e de repente chega alguém para ajudá-lo, se coloca do seu lado e o ajuda a carregar aquele peso. Imagine o alívio que vai ser para aquela pessoa que não estava suportando, as suas forças não estavam dando conta. Então, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Estão vivendo momentos, estão vivendo situações onde as suas forças não estão dando conta do peso que está sobre elas, onde as suas forças não estão dando conta, não estão conseguindo administrar a sua luta, o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, principalmente nesse momento tão difícil,
nesse momento tão delicado que nós estamos passando. Eu acredito que tem muita gente que está sem forças para administrar suas lutas, para superar os seus problemas, estão sobrecarregados, mas através desse convite, Jesus propõe alívio, Jesus propõe remover o sofrimento, Jesus propõe a diminuição da carga. Esse é o desejo do Senhor. Imagine alguém com uma dor muito forte, e de repente chega alguém com um remédio e administra esse remédio para essa pessoa, e aquela dor diminui, aquela dor desaparece. Imagine o alívio que vai ser para essa pessoa. Então essa é a ideia de alívio. E é isso que Jesus deseja proporcionar para a vida de todos aqueles que se encontram cansados, que se encontram oprimidos, que se encontram sobrecarregados. A proposta de Jesus é essa: proporcionar-lhes alívio. Quando lemos a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 ao 29, está escrito assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A Bíblia registra nesse texto, irmãos, uma mulher com um problema grave, uma mulher que já tinha 12 anos sofrendo de uma forte enfermidade, de uma grave enfermidade. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, já tinha batido em várias portas, mas nenhuma dessas portas lhe proporcionou uma solução, resolveu o seu problema. Um dia, de alguma maneira, de alguma forma, ela ouviu falar de Jesus. Chega ao seu coração a palavra que tinha alguém que poderia socorrê-la, que poderia mudar sua situação, que poderia interferir no seu processo, no seu problema. Imediatamente aquela mulher creu, saiu de onde ela estava e foi em busca desse homem, foi em busca dessa pessoa, foi em busca do Senhor. E a Bíblia diz que, aproximando-se dele, ela toca-lhe nas suas vestes, na orla do seu vestido, e a Bíblia diz que imediatamente sai virtude do Senhor, e aquela mulher fica curada, aquela mulher é restaurada do seu problema. Então é isso que Jesus deseja fazer, é isso que Jesus deseja realizar. Há um desejo no coração de Deus de proporcionar alívio aos que sofrem. Há um desejo no coração de Deus de proporcionar saúde aos que estão doentes, salvação aos que estão perdidos, restituição aos que sofreram perdas. Há um desejo no coração de Deus. E talvez você esteja vivendo momentos assim. Talvez você já bateu em muitas portas. Talvez você já gastou muito do que você tinha em busca de uma solução para esse problema.
para essa situação. Mas eu queria te dizer nesta noite: Jesus é a solução que você precisa. Jesus tem a restauração, Jesus tem a solução para aquilo que você busca. Oh, aleluia. Essa mulher ouviu, essa mulher creu, essa mulher decidiu procurá-lo, decidiu buscá-lo. Essa é a expectativa de Deus, que ao ouvir essa palavra, você venha sair desse lugar onde você está. Talvez você se encontre num lugar de tristeza, talvez você se encontre num lugar de depressão, talvez você se encontre num lugar de decepção, talvez você já jogou a toalha no chão e já disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais, não há jeito para mim. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele tem a solução que você precisa. Talvez você já bateu em muitas portas, você já procurou vários profissionais e nenhum resolveu, mas eu quero te dizer que Jesus, ele pode resolver, ele pode mudar a tua história, ele pode restaurar a tua vida. Basta você crer, você acreditar, você buscá-lo. Observe o que diz o texto. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se a ele. Em Mateus capítulo 15, versículo 22, está escrito assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, perturbada, está sofrendo muito. O versículo 22 nos diz: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Observe que no texto anterior, a Bíblia fala de uma pessoa que tinha um problema nela mesma, o problema era com ela. Mas aqui no versículo de número 22 do capítulo 15 de Mateus, já é diferente. É uma mãe que está com um problema com uma filha. E aqui eu queria compartilhar algo com você. Às vezes o problema não é em nós. Às vezes o problema é em alguém que está relacionado às nossas vidas, que faz parte das nossas vidas, e nós acabamos sofrendo também. Nós acabamos sendo afligidos também. Mas o mesmo Jesus que toca na sua vida é o mesmo Deus que através de você pode tocar em outros, pode alcançar outros. E uma coisa que me chama a atenção é que essa mãe, por algum motivo, não conseguiu trazer a filha até Jesus, mas a intercessão dela, a busca dela, a oração dela alcançou a sua filha aonde ela estava. Deus é o Deus onipresente, que tem o poder de estar em todos os lugares. Então Jesus, ele tem alívio, seja o problema em você ou em alguém que faz parte da sua vida. Jesus, ele pode tocar, ele pode alcançar através de você. Mas o que me chama a atenção nessas duas mulheres é que uma chegou-se e a outra, o texto diz, veio a ele. Essa é a expectativa de Deus. É que em meio às suas lutas, em meio aos seus problemas, em meio às suas dificuldades, você venha aproveitá-los para se aproximar de Deus. Você venha aproveitar esse momento para buscar o Senhor.
Quantas pessoas em alguns momentos difíceis da sua vida decidem bater em portas erradas, decidem procurar meios, procurar caminhos que são contrários aos princípios e aos propósitos do Senhor. Mas essas duas mulheres não, elas procuraram a Jesus, elas ouviram falar de Jesus e creram que em Jesus estava a solução, o milagre, a intervenção, a provisão que elas procuravam. E talvez você esteja vivendo uma dessas realidades. Talvez você esteja vivendo uma situação em você que tem gerado sofrimento, que tem gerado dor, que tem gerado aflição. Talvez seja alguém próximo a você. E seja qual for a sua realidade, seja qual for a sua situação, busque ao Senhor. Creia que Jesus, ele pode mudar sua vida, ele pode mudar sua história, ele pode interferir nesse processo. Mas uma pergunta que surge no nosso coração, diante desses dois exemplos, diante dessas duas experiências de milagre, de socorro, de provisão de Deus, é como acessarmos esse alívio que Jesus propõe. Como acessarmos esse alívio que Ele propõe para nós? Como nós acessarmos? Observe o que diz o texto: vinde a mim. É decidindo se aproximar do Senhor, é decidindo buscar ao Senhor. Mas talvez você se pergunte: o que eu faço? Como eu devo fazer para buscar a Deus, para me aproximar de Deus, para me aproximar de Jesus, sendo que Ele não está mais aqui fisicamente? Me permita lhe explicar algo. Apesar de não estar mais aqui fisicamente, mas através do seu Espírito, Ele nos deixou meios de nos aproximarmos dEle. Quando você dobra o seu joelho para falar com Deus, você está se aproximando de Jesus. Quando você decide se relacionar com essa palavra, você está se aproximando de Jesus. Quando você sai da sua casa e decide ir a algum lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde o Senhor é adorado, você está se aproximando de Jesus. O que fez a diferença na vida dessas duas mulheres? Elas decidiram buscá-lo. Não adianta só crer, não adianta só acreditar, você precisa manifestar uma ação. Observe que Jesus reagiu mediante a ação dessas mulheres. A que estava com a hemorragia saiu de onde estava e foi buscá-lo. A que estava com a filha perturbada saiu de onde estava e foi buscá-lo. É isso que você precisa fazer. Existem algumas coisas na nossa vida que nos afastam de Deus, que nos afastam do Senhor. Então procure se afastar daquilo que te afasta de Deus. Procure renunciar àquilo que te afasta de Deus. E procure se aproximar daquilo que vai te aproximar de Deus. Assim haverá acesso ao alívio de Deus. Assim haverá acesso ao socorro, à ajuda do Senhor. O versículo de número 29 nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A pergunta é: o que propõe o convite de Jesus? Primeiro, o convite de Jesus nos propõe alívio.
nos propõe diminuição do peso ou da carga, remoção do sofrimento. Mas o versículo 29 nos diz que esse convite também nos propõe descanso para a nossa alma. Eu acredito que alívio, diminuição da carga ou do sofrimento está relacionado à nossa realidade de vida terrena, aos sofrimentos, às aflições que nós experimentamos aqui ao longo da nossa existência na terra. Mas quando Jesus fala de descanso para a alma, é importante nós entendermos que o ser humano, ele não está limitado só a esta vida, ele não está limitado só a esse espaço. Há uma eternidade reservada para nós. Há um lugar depois dessa vida, um estado depois dessa vida reservado para nós. E lá nesse estado depois dessa vida, o Senhor deseja nos proporcionar descanso, repouso. Observe o que diz Lucas 16, versículo 19 a seguir. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Através desse texto, Jesus nos explica alguns detalhes relacionados a um dos maiores mistérios da humanidade. O que acontece após a morte. Diferente do que muitos acreditam, a nossa vida depois da morte continua num outro formato, de uma outra forma, de uma outra maneira. E o nosso estado de vida do outro lado é condicional à forma como nós vivemos nessa vida presente. Diferente do que muitos pensam, após a morte, a vida continua num outro formato. E o nosso estado, seja de descanso ou de sofrimento lá do outro lado, é condicional à forma como decidimos viver na vida presente. Mas o desejo de Deus, o desejo de Jesus,
é proporcionar para nós descanso para a nossa alma. No texto qual nós lemos, nós encontramos a experiência de morte de 2 homens. A Bíblia diz que um deles, apesar de ser pobre, apesar de viver uma vida sofrida, quando morre, desfruta de descanso, desfruta de repouso. Mas o outro, apesar de ser rico, apesar de viver uma vida abastada, apesar de desfrutar do bom e do melhor nessa vida, quando morre, experimenta um estado de tormento, de sofrimento, de aflição, ao ponto dele clamar misericórdia. Mas infelizmente já era tarde demais. Quando nós lemos o versículo 29, nós encontramos a segunda proposta de Jesus. E é justamente essa: é nos livrar desse estado de sofrimento, é nos livrar desse estado de tormento, de aflição, nesse outro estado, nesse outro formato de vida que nós iremos experimentar após findar-se os nossos dias nessa terra. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é como nós desfrutarmos. Alívio nós já entendemos, que se crermos, que se buscarmos ao Senhor, teremos a oportunidade de vivermos, de experimentarmos a ajuda, o socorro, o alívio de Deus nessa vida. Mas como experimentarmos o descanso da alma? Como experimentarmos a garantia de que quando nós partirmos dessa vida para outra, nós iremos para um lugar de descanso, nós iremos para um lugar de repouso? Como? O versículo 29 nos ensina: tomai sobre vós o meu jugo. Essa expressão significa Jesus dizendo para mim e para você: tornem-se os meus discípulos, tornem-se os meus seguidores, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Entenda que é muito importante você entender que a maioria das pessoas, elas acreditam na existência de Deus. Entenda que a maioria das pessoas, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de aflição, elas chamam por Deus. E muitas das vezes, por crer, por chamar por Deus, Deus as socorre. Deus, através da sua misericórdia, as ajuda. Mas o fato de Deus socorrer alguém nessa vida, o fato de Deus ajudar alguém nessa vida, não significa que Ele está garantindo vida eterna, salvação eterna. A maioria das pessoas crê que Deus existe, crê na sua criação, mas o que falta para muitas pessoas é o que diz o versículo de número 29, é tomar a decisão de tornar-se discípulo, seguidor do Senhor Jesus, fazer uma aliança com Ele, entregando a sua vida a Ele, reconhecendo-o como seu único e suficiente Salvador, e decidir segui-lo, seguir os seus passos. Observe o que o texto diz: tomai sobre vós o meu jugo.
E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, como desfrutarmos do descanso proposto por Deus nesse convite, o qual irá garantir repouso e descanso às nossas almas por toda a eternidade. Não basta só saber que Deus existe. Não basta só chamar por Ele nos momentos difíceis. É preciso tomar uma decisão. É preciso entregar sua vida a Ele, fazer uma aliança com Ele. Porque um dia essa comunhão foi rompida. Um dia essa comunhão foi quebrada lá atrás, quando o homem ignorou a voz de Deus para seguir os seus próprios desejos, a sua própria vontade. O homem quebrou essa aliança, o homem rompeu essa comunhão. Mas através de Cristo, através do Senhor Jesus, Deus Pai nos proporciona a oportunidade de nos religarmos a Ele novamente, de estarmos em aliança com Ele novamente. Mas eu preciso reconhecer isso, que um dia eu me distanciei, que um dia o pecado corrompeu a minha natureza, e que eu preciso fazer o caminho de volta. E a única pessoa que pode me ajudar a fazer esse caminho de volta se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário, pagou um preço de sangue para morrer pela minha vida e pela tua vida. Tomai sobre vós o meu jugo, é uma decisão. E a pergunta que eu lhe faço é: você já tomou essa decisão? Logo em seguida ele diz: e aprendei de mim. É impossível acessar o descanso, o repouso eterno, sem decidir aprender com Jesus. Eu acredito que você conhece muita gente que acha Jesus maravilhoso, que acha Jesus bacana, que acha Jesus o cara, mas que pouco se importa para o que ele acha, para o que ele pensa. A garantia da nossa vida eterna no Senhor, descanso eterno no Senhor, começa quando nós cremos, quando nós acreditamos em tudo o que Ele fez na cruz do Calvário. Mas não para por aí. É preciso uma decisão de segui-lo. Porque como ele diz em João capítulo 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é através dessa decisão de seguir a Cristo, de aprender com Ele. Aprender com Ele envolve em procurar entender o que Ele acha, o que Ele pensa, o que Ele tem a nos ensinar, e tomarmos a decisão de nos rendermos, de nos submetermos a essa vontade, a esses ensinamentos. É desse jeito que nós iremos desfrutar do descanso, do repouso eterno que Ele colocou à disposição de todos nós. Entenda que é para todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, todos têm acesso a esse benefício, a esse presente de Deus. E talvez ainda você não tomou essa decisão. Talvez você ainda não procurou entender o que é que Jesus acha, o que é que Jesus pensa, qual é a vontade dele para a sua vida. Estamos vivendo os dias difíceis, estamos vivendo dias de incertezas, onde a preocupação de muitas pessoas, a preocupação maior é em adoecer, é em perder a sua vida,
é perder os seus patrimônios, perder os seus empregos. Não que isso seja errado, mas eu queria explicar para você que há uma coisa muito maior que deveríamos nos preocupar mais. É sobre onde nós iremos passar a nossa eternidade. Até porque, ou mais cedo ou mais tarde, a morte vai bater na porta. Seja na infância, adolescência, juventude ou na velhice, a morte vai chegar. A preocupação maior deveria ser: para onde eu vou? Quando eu experimentar esse processo, quando eu partir dessa vida. Então essa palavra nos ensina que há alívio de Deus para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas aflições, ainda nesta terra, ainda nessa vida. Mas essa palavra também nos ensina que esse convite nos propõe descanso para as nossas almas, garantia de vivermos na eternidade ao lado do Senhor, desfrutando de repouso e descanso com Ele. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu gostaria que a partir desse momento você passasse a se preocupar mais. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, nos preocupamos com tantas coisas terrenas, e muitas das vezes não paramos para nos perguntar: para onde eu irei quando o dia de eu partir chegar? Então, a partir desse momento, através dessa palavra, eu queria te convidar a refletir um pouco mais sobre isso. Entenda que Jesus lhe ama. Entenda que Ele está te alcançando através dessa palavra. O amor dele se manifesta em te alcançar através desta palavra. Mas a decisão de crer, a decisão de acreditar é sua, não é dele. É a partir do momento que você crê, que você acredita, que Ele pode proporcionar para você as propostas desse convite tão maravilhoso. Eu queria orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, ó Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, Pai, eu quero Te apresentar a cada uma dessas vidas, Pai, que ouviram esta palavra, Senhor. Eu creio que há um propósito do Senhor em nos falar algo tão sério, em nos falar algo tão necessário nesses dias tão delicados, difíceis que nós estamos vivendo, onde a maioria das pessoas tem como preocupação maior as suas vidas terrenas, e onde muitos têm se esquecido, Pai, que isso aqui vai passar, que ou mais cedo ou mais tarde não estaremos mais aqui, Senhor. E a minha oração, Pai, é que o Senhor, através do Teu Espírito, alcance esses corações, Pai, que ainda não atentaram para essa verdade, que ainda não conseguiram enxergar essa realidade, Senhor. Alcança esses corações, Pai. Toca-lhes com a Tua presença. Abre os olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam entender, Senhor, que muito em breve iremos partir, que muito em breve o Senhor vai voltar,
E aqueles que não decidirem se preparar, aqueles que não decidirem fazer uma aliança contigo, infelizmente, Senhor, não desfrutarão desse descanso, não desfrutarão desse repouso, Pai. Eu te peço misericórdia, Senhor. Convence, Espírito Santo, a cada um desses corações. Convence do pecado, da justiça, do juízo. Faz brotar, faz nascer nesses corações a necessidade, Senhor, da Tua presença, Pai. Assim como um dia o Senhor abriu os nossos olhos e nos permitiu enxergar essa realidade, Senhor. Abre também, Pai, os olhos desse homem, dessa mulher que nos ouve. Ajuda-os a enxergarem, a compreenderem essa verdade tão necessária, Pai. Vai de encontro àqueles que se encontram sobrecarregados, Pai. Vai de encontro àqueles que se encontram oprimidos, Pai. Ajuda-os a Te buscarem, Pai, a recorrerem ao Senhor, como essas mulheres recorreram. E proporciona-lhes, Pai, o alívio necessário, a diminuição da carga. Pessoas que já não estão suportando mais, Pai. Pessoas que dizem: eu já não aguento mais, eu já não suporto mais. Vai de encontro, Pai, toca-lhes. Toca-lhes com o Teu poder, com a Tua graça. Eu coloco-os nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E Te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus os abençoe. Fique em paz. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.